Diz o que você quer dizer, fala o que você quer falar, faz o que você quer fazer, pensa o que você quer pensar. Fala o que você quer falar, diz o que você quer dizer, pensa o que você quer pensar, faz o que você quer fazer. Fala então um pouco de você, assim, um pouco do seu trabalho, da onde que vem esse seu lado artístico, como que é, da onde que veio, da onde vem suas ideias, sua inspiração. É meio difícil isso. Acho que é a vida toda, né? A gente vai construindo um repertório de filme que assiste, de exposição que vê, dos próprios trabalhos, das conversas. Enfim, eu sou professor, né? Sou professor de arte, trabalho com técnico de áudio e vídeo também. E na verdade aprendi muito sendo professor do áudio e vídeo. Aprendi muito sobre cinema, né? Apesar de me segurar um pouco como espectador de cinema. Acho que eu assisto menos filmes desde que eu comecei a estudar o cinema, sabe? Não sei exatamente porquê, mas acho que a gente vai ficando técnico, né? Vai tendo um olhar daí, vai pensando sobre montagem, sobre tempo de ritmo, tudo, né? Vai ficando ali, Caxias parece, perde um pouco a experiência estética do filme, né? Agora, pensando da onde que eu chego, né, o que que faz o meu repertório, eu acho que a música com o meu pai, o desenho com a minha mãe, né, a história do meu avô. Sempre assisti muito filme com meu pai desde criança. Lembro de ver o Ben-Hur, sabe, com 7 anos, assisti o Ben-Hur com meu pai inteiro. Lembro de ir no museu da exposição da Camille Claudel. Conhece? É uma escultora. Enfim, ela tem um caso com o Rodin. Existe na história da arte toda uma discussão sobre isso. Não é muito válida, né, a discussão sobre a relação dela em si, mas eu acho que o que é legal é sobre a cópia, né, sobre roubo, sobre o que é, sobre múltiplo, o que é original, o que não é dentro da arte, né? Eu acho que isso é bem arte moderna. E cinema parte disso, né? Cinema é uma arte que capta o movimento, que você tem o múltiplo, vem da fotografia, que puxa quadros da pintura. Então por isso mesmo eu relaciono muito pinturas, né? Muitos pintores, a gente conversa sobre cores ali, eu levo Van Gogh, Monet, né? Porque eles têm esse pensamento, né? E se a gente pega esses impressionistas, por exemplo, eles estão no momento da fotografia, né? Então a pintura tem muita relação com a fotografia ali. E a partir daí, com certeza, sempre. E puxando então mais aí para esse lado então do cinema, né? A partir do momento aí que junta-se o vídeo e o áudio, qual a tua ideia sobre isso? O que te apaixona nisso? O que você gosta de fazer com esse tipo de arte? Pra mim é mídia, né? É uma mídia diferente. Poder trabalhar áudio e vídeo, movimento, montagem, é uma coisa maior, ela acontece dentro do tempo, né? A pintura, às vezes a gente entra em crise porque aquilo, enfim, nunca acaba, sabe? Sempre tem um problema que eu posso colocar ali, sempre tem uma dúvida, né? Mas às vezes a minha ideia precisa ser resolvida em outra mídia. Às vezes é um violão, às vezes é um pincel, às vezes é digital, às vezes é analógico, às vezes é áudio e vídeo, é movimento, precisa disso, né? E a gente é inundado por isso, né? Desde muito cedo, né? A gente assiste televisão desde muito criança, filme, né? Então, como eu falei, assistia Ben-Hur com meu pai, vocês lembram disso? Fita, aquele VHS duplo, né? Um filmão. Esses dias eu assisti ele, achei até meio besta. Talvez precisasse olhar um pouco mais com mais carinho sobre ele. E
Pô, eu lembro muito de ver o Mowgli quando era criança, o desenho, né? A animação foi uma coisa que eu peguei muito, sabe? Eu gosto muito da animação. Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Gosto muito da ilusão que o cinema consegue proporcionar. Pois é, né? O filme que marcou a minha vida, isso é bem difícil também, né? Eu consigo falar, acho que por momentos, né? Já falei dos filmes da infância ali, os desenhos, o Ben-Hur com meu pai, isso é inesquecível. Eu lembro que ali o final da infância, começo da adolescência, o Coração Valente, pra mim, foi um dos melhores filmes da minha vida por muito tempo, sabe? Né? A coisa da liberdade, a vontade, o fazer porque gosta, isso é uma coisa que me impregnou muito ali. O senso revolucionário, instinto revolucionário, né? Mas eu lembro de bem pequeno, com uns 12 anos, uma vez, a primeira vez que fui alugar filmes sozinho, sabe? Não fui com o pai, não fui com o irmão, não fui com nada. E eu lembro de pegar, acho que 4 filmes. Corra, Lola, Corra, Transporting e Pulp Fiction e mais um do Tarantino. Acho que é o que é uma produção dele, que é, eu não tenho certeza o nome dele, acho que é Eles Matam e Nós Limpamos, que é espetacular. Enfim, eu lembro muito desses 4 filmes. Lembro muito mesmo desses 4 filmes nesse momento, assim, isso mudou muito minha vida, né? O transporte, né? É uma coisa agressiva, é pesado, né? Tem uma discussão que talvez não fosse pertinente àquela idade minha ali. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a big television. Fiction, né? Pô, puta referência, né? O Tarantino é um cara das referências, né? Usa referências dele e constrói pra gente, né? Constrói pra gente, tanto trilha, movimento, montagem. O Tarantino é um cara que eu gosto muito. E, pô, os brasileiros, né? Pra mim, os melhores filmes da história são brasileiros. Assisti com meu irmão uma vez o Glauber, né? O Deus e o Diabo na Terra do Sol. Estou condenado, mas tenho coragem. Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um divisor, assim, pra mim, sabe? Pensar nas contradições, né? É um filme que mostra a contradição de um contexto ali, e isso é legal do cinema, né? Seja documentário, seja ficcional, você poder contar, você pega um ponto daquilo ali, mas você mostra o quanto aquilo é universal. Né? Então, o quanto o sertão dos anos 60, 40, 20, né, é presente na nossa vida hoje, quanto a favela carioca do Cidade de Deus, né, nos anos 70, 80 e 90, são presentes na nossa vida. Cidade de Deus, por exemplo, é um filmaço, né? Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Só que o destino me colocou aqui. E acho que dos mais contemporâneos, Cidade de Deus e Quase Dois Irmãos. Com mais carinho pelo segundo até. Acho que Quase Dois Irmãos, porque eu gosto dessa contradição. E se vocês não assistiram, eu aconselho a assistir esse filme. Mostra uma contradição da esquerda, do contexto político, né, da questão do indivíduo. Mostra um primeiro momento do Comando Vermelho, né? Então o tráfico, como que eles, o crime organizado, como que eles começam a se organizar, né? Como que a esquerda era organizada, como que a direita organizava esses dois e como que isso se deu nos anos 50, anos 70 e 2000 e pouco. Então, eu acho que todos esses filmes
tem um pouco disso, né, do herói, mas que ao mesmo tempo é anti-herói, tem um erro, tem seu problema, tá colocado dentro de uma narrativa. Mas se eu puder escolher um aqui dentre esses, só para fugir um pouco do senso comum do Deus e o Diabo na Terra do Sol, acho que eu falo do Quase Dois Irmãos, que aliás começa com uma frase linda, que é, começa e termina: temos todos duas vidas, uma a que sonhamos, outra a que vivemos. Porra, né? Isso já é a própria contradição ali colocada, né? Se não estiver esperto, vai dançar, moro? Qual é, Duda, porra? Quem vacila morre, quem trabalha dá direito. Quem me vê sorrindo, pensa que sou alegre. Tem alguma coisa assim que você se identifica, assim, putz, isso se parece muito comigo, isso parece que sou eu ali, tô me vendo ali em cena, tô me vendo nessa história? Tem algum filme assim que você consegue se relacionar? A gente sempre se vê um pouco, né? O cinema é uma arte de imersão total ali, né? Não é realidade aquilo. O som tá para criar essa tridimensionalidade, a imagem tá para colocar a gente dentro daquele contexto. O cinema tá para fazer essa relação sempre. E eu acho que dentro de todos esses filmes tem alguma coisa que eu me identifico, que eu me enxergo ali, né, como observador da história, da narrativa, como... é difícil, né? Daí a gente pode começar a falar, a entrar um pouco dentro de uma questão do que eu penso sobre mim, né? Sobre o que eu sou, né? Como herói, como anti-herói, como vilão, né? E como eu vejo dentro desses personagens. Eu sempre quis ser o herói, né? Mas, né? Então acho que por isso a gente pega ali, né? Acho que por isso que os meus 10 anos, o melhor filme da minha vida era O Coração Valente, né? Poder... não pela causa, né? Mas pela... né? No sentido de não ter uma causa por uma luta, né? Mas ser convicto, né? Com você mesmo, com as suas ideias, passar por cima de tudo, né? O super-homem, né? Você tem convicção, né? Eu acho que o Nietzsche tira isso do Dostoiévski ali, né? O mito do super-homem. É o cara que é convicto, né? Não muda. Então, até se estiver errado, ele confia que tá certo, né? Acho que isso é o herói, né? Ele é um tanto idiota também, né? Porque é aí que ele erra, né? Então, apesar de gostar muito de querer muito ser o Mel Gibson, bonitão ali, acho que eu tô mais pro Buscapé do Cidade de Deus. Calma, como é seu nome? Como é que é teu nome? Como é que é seu nome? Buscapé. Né, que é um cabra medroso, Tava louco pra perder a virgindade. fotógrafo, que observa tudo, não sabe se vai, se fica, né, não sabe se corta o cabelo, se deixa crescer, se faz a barba ou não faz, se compra um cachorro, se casa, né? Acho que eu tô mais pra aquele ali mesmo. E talvez por isso tenha me identificado muito com esses filmes, né, mais contemporâneos, o Cidade de Deus. Eu sou mineiro, né? Aqui em Curitiba a gente tem menos a presença da favela, por exemplo. E em Minas Gerais não, no Rio de Janeiro não. Você tem aquilo, o aglomerado tá dentro das cidades, né? Então a gente é observador daquilo, a gente está dentro desse contexto de pobreza, de miséria, de violência, de praia, de beleza, de carro importado e shopping center, né? Eu acho que isso é uma contradição que a gente vive sempre daí. E eu acho que por isso eu me identifico com ele. Acho que melhor do que ser o herói, acho que eu tô mais pro Buscapé.
com o aparelho dentário. Massa. Não, beleza, mas eu acho que assim, pra gente fechar então, só a nossa conversa. Em uma frase, assim, tenta traduzir pra mim uma frase, assim, o que te move? O que me move? Exatamente. O que eu vou fazer ainda. Acho que eu sempre quero fazer mais alguma coisa. Apesar de gostar de tudo que eu já tenho, né? Que são as coisas que eu fiz. Não é essa casa aqui que é minha. É a minha produção. E eu sempre quero algo mais ali na frente. Ali. Olha, ficou bonito, hein? Beleza então, cara. Valeu pelo papo. Legal. Aí, bacana. Bom saber um pouquinho da tua história também. Legal. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legalize nessa comunicação, se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão, se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legalize nessa